Você pensa que ser santo é coisa de convento, de clausura, de pessoas que abandonaram tudo? Mas há algo que poucos sabem, algo extraordinário que Santa Francisca Romana provou com sua própria vida. Ela era casada, tinha filhos, administrava uma casa inteira. Ela passou décadas vivendo entre panelas, fraldas, conflitos familiares. E mesmo assim, via anjos todos os dias. E alcançou uma santidade tão profunda que o mundo invisível se abriu diante dela. Seu confessor documentou cada detalhe dessas visões. Tudo foi preservado por quase 600 anos. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. E isso não é acidente. Suas revelações sobre a vida espiritual no matrimônio, sobre como Deus age nas tarefas mais simples do lar, ficaram guardadas em tratados especializados, mantidas longe dos fiéis comuns, até agora. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos podem transformar completamente seu entendimento sobre santidade. Literalmente. Desligue o celular. Não saia deste vídeo. Porque o que você vai descobrir sobre como ser santo dentro de casa, no meio da vida ordinária, vai te chocar. E a última revelação é a mais poderosa de todas. Mas só fará sentido se você ouvir tudo até o fim. Escreva nos comentários: Santa Francisca, ensina-me a ser santo no ordinário. Se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Aqui você vai conhecer verdades espirituais que poucos revelam. Agora preste muita atenção. Roma, ano de 1384. Nasce uma menina em uma das famílias mais nobres da cidade. Ouro, poder, influência. Ela tem tudo que o mundo pode oferecer. Mas desde os 11 anos, Francisca tem apenas um desejo: ser freira, consagrar-se completamente a Cristo. Viver em silêncio, oração, penitência. Seus pais dizem não. Ela já está prometida em casamento. Lourenço Ponziani. Jovem nobre, rico, honrado. A aliança está feita. Não há como voltar atrás. Francisca obedece. E aqui começa algo extraordinário que a maioria dos católicos não entende. Ela não foi santa apesar de casar. Ela foi santa porque casou, porque Deus tinha um plano completamente diferente para ela. Logo nas primeiras semanas de casamento, Francisca adoece gravemente. A família toda teme por sua vida. E então, no auge da febre, na beira da morte, ele aparece. Santo Aleixo, o santo da pureza e da pobreza, envolto em uma capa de eremita. Ele se aproxima dela, lança o capuz sobre sua cabeça como se fosse uma investidura monástica e diz algo que mudaria tudo. Deus quer que você permaneça neste mundo para glorificar seu nome. Francisca é curada instantaneamente e compreende. Sua vocação não era fugir do mundo, era santificar o mundo de dentro, ser santa no ordinário, no casamento, na maternidade, no governo da casa. Mas o que isso realmente significa? Preste atenção, porque a maioria dos católicos erra completamente aqui. Primeira revelação: a santidade do ordinário. Francisca não dividiu sua vida em duas partes. Uma parte para Deus, outra parte para a família. Ela fez da vida familiar o caminho para Deus. Quando nasce seu primeiro filho, João Batista, ela faz algo que chocou até seu diretor espiritual. Ela abandona algumas de suas mortificações pessoais. Deixa de lado jejuns rigorosos. Reduz as horas de oração noturna. Por quê? Porque o bebê precisa dela. Porque ser mãe com dedicação integral é a vontade de Deus para aquele momento. Não é menos santo cuidar de uma criança do que rezar no oratório. É igualmente santo, talvez até mais. Seu confessor anotou exatamente assim. Ela compreendeu que os sacrifícios impostos pelas tarefas cotidianas fazem parte da purificação necessária nesta vida e têm prioridade sobre as mortificações particulares. Você está entendendo a revolução que isso representa? A maioria dos católicos acha que santidade é fazer coisas extras, rezar mais, jejuar mais, ir a mais missas, e tudo isso é bom.
Mas Francisca descobriu algo mais profundo. Santidade é fazer bem o que Deus colocou na sua frente. É trocar uma fralda com amor. É cozinhar com atenção. É educar um filho com paciência. É amar o cônjuge com fidelidade. O ordinário se torna extraordinário quando feito por amor a Deus. Pense nisso. Você está cozinhando, está cansado, quer terminar logo. Mas se você oferece aquilo a Deus, se cozinha com amor pensando em alimentar bem sua família, aquilo se torna oração. Aquilo tem valor eterno. Você está trabalhando, fazendo relatórios, respondendo e-mails. Parece sem sentido espiritual, mas se você faz aquilo bem feito, com honestidade, pensando em servir através do seu trabalho, aquilo é santidade. Francisca transformou cada ação doméstica em ato de amor. Cada tarefa se tornava oferenda. Cada momento tinha propósito eterno. E aqui está o que a maioria não entende. Ela não precisava ir para o convento para ter vida de oração intensa. Ela transformou a casa em convento. Cada cômodo era um lugar de encontro com Deus. Mas então acontece algo que muda tudo novamente. 3 anos após o casamento, ela adoece outra vez. Desta vez, a doença dura 12 meses inteiros. Francisca está à beira da morte. E Deus atesta. Durante a doença, ela medita profundamente sobre os planos da providência. O que Deus quer dela? Qual é realmente sua missão? Quando se recupera, ela decide algo radical. Com sua cunhada Vanodza, que se tornou sua grande amiga espiritual, elas fazem um pacto. Vão viver uma vida mais conforme ao Evangelho. Mais caridade, mais oração, mais renúncia, mas sem abandonar seus deveres de esposas e mães, sem fugir do mundo, santificando o mundo de dentro. Segunda revelação, o anjo protetor e a correção divina. E então, Deus envia a ela um presente extraordinário. Um anjo especial. Ela não o vê com os olhos físicos a princípio, mas sente sua presença. Sinais claros, proteção constante, orientação em cada decisão. Este anjo tinha uma missão específica, guiá-la na via da purificação dentro da vida matrimonial. E aqui está algo que vai te chocar. Este anjo era também um vigilante admoestador. Quando Francisca cometia qualquer pequena falta, ele a corrigia severamente. Seu confessor documentou um episódio impressionante que você precisa ouvir com atenção. Francisca estava em uma reunião social. Mulheres nobres conversando. A conversa era superficial, frívola, sem proveito espiritual. Fofoca, vaidade, futilidades. Francisca sabia que deveria interromper e sair, mas por respeito humano, por vergonha de parecer esquisita, por não querer ofender as outras, continuou ali. De repente, sente um golpe violento na face, tão forte que a marca fica visível por vários dias. O som é ouvido por toda a sala. Todas as mulheres se viram assustadas para ver o que havia acontecido. Mas ninguém viu nada, ninguém entendeu. Só Francisca compreendeu. Era o anjo, era a correção do céu. Não se desperdiça tempo em frivolidades quando Deus te chamou para algo maior. E aqui está o que você precisa entender sobre a vida espiritual. Deus não quer que você seja perfeito antes de começar. Ele quer que você comece imperfeito e vá crescendo. Mas Ele vai te corrigir. E às vezes a correção é dolorosa. Quantas vezes você sentiu um desconforto espiritual fazendo algo que sabia que não devia? Quantas vezes ignorou aquela voz interior te dizendo para parar? Francisca aprendeu a obedecer imediatamente. No momento em que sentia o desconforto espiritual, parava, saía, mudava de assunto. Não esperava a correção física, e o anjo, vendo sua obediência rápida, foi diminuindo as correções. Porque ela aprendeu a se autocorrigir. Aprendeu a ouvir a voz de Deus antes que fosse necessária correção externa. Este é um princípio poderoso que você pode aplicar hoje. Comece a prestar atenção nos desconfortos espirituais.
Quando você está fazendo algo e sente aquele mal-estar inexplicável, pare. Analise. Pode ser Deus te mostrando algo. Terceira revelação: a educação dos filhos como obra espiritual. Agora, preste muita atenção no que vem a seguir, porque isso vai mudar completamente sua compreensão sobre vida familiar e educação dos filhos. Francisca tem 3 filhos, João Evangelista e Inês. E ela não é uma mãe permissiva, não é uma mãe que deixa passar tudo. Ela é firme, exigente, amorosa, mas disciplinadora. Quando João Batista, ainda pequeno, manifesta teimosia, obstinação, acessos de cólera, ela o corrige imediatamente. Não cede às lágrimas de impaciência dele, não dá o que ele quer só para parar o choro. Ela ensina-lhe a dominar as paixões desde cedo. Forma o caráter dele com mão firme, mas amorosa. E seu confessor registra, ela unia o carinho materno à firmeza da boa educadora. Ela entende algo que a maioria dos pais católicos esqueceu. Educar os filhos é obra espiritual. Não é menos importante que rezar o terço. Talvez seja até mais importante. Formar uma alma, moldá-la para o céu. É cooperar diretamente com Deus na obra da salvação. Cada correção justa, cada lição de virtude, cada exemplo de paciência é apostolado direto. Pense nisso. Quando você corrige seu filho com justiça e amor, você está ensinando-lhe sobre Deus Pai, que também nos corrige com justiça e amor. Quando você é paciente com as falhas dele, você está mostrando a misericórdia divina. Quando você é firme, mas amoroso, você está revelando como Deus nos trata. A educação dos filhos é catequese viva, é evangelização diária, é formação espiritual constante, mas a maioria dos pais católicos terceiriza isso. Colocam os filhos na catequese e acham que cumpriram o dever. Levam para a missa dominical e pensam que é suficiente. Francisca sabia que não. A formação espiritual dos filhos acontece a cada momento, em cada refeição, em cada conversa, em cada correção, em cada exemplo que você dá. E aqui está algo poderoso. Seu anjo da guarda ajudava-a na educação dos filhos. Ela podia discernir quando a teimosia da criança era apenas capricho infantil ou quando havia influência demoníaca, e agia de acordo. Quando era capricho simples, corrigia com paciência. Quando percebia influência má, orava sobre a criança, fazia o sinal da cruz, espantava o espírito maligno. Você pode fazer isso também. Quando seu filho está tendo um ataque de raiva desproporcional, quando a rebeldia é intensa demais, ore sobre ele. Faça o sinal da cruz. Invoque a proteção divina. Você pode estar lidando com algo além de simples birra infantil. Quarta revelação: aprovação máxima e a visão do filho no céu. Mas então acontece a tragédia. E aqui a santidade de Francisca será testada de uma forma brutal, que nenhum pai ou mãe quer imaginar. Roma entra em guerra, invasões, saques, fome, peste. A família Ponziani é destruída financeiramente. O palácio é saqueado, os bens são confiscados. Lourenço, seu marido, é gravemente ferido em combate. Francisca cuida dele, com dedicação total. E ele sobrevive milagrosamente, mas precisa partir para o exílio, levando o filho mais velho, João Batista. Francisca fica sozinha com os 2 filhos menores, sem recursos, em uma cidade devastada pela guerra e pela doença. E é exatamente aqui que sua santidade explode em caridade heróica. Ela transforma o que restou do palácio em hospital improvisado. Cuida pessoalmente dos doentes, lava feridas pútridas, alimenta famintos, consola moribundos. Um anjo da caridade em meio ao horror absoluto. Seu confessor registra que ela trabalhava dia e noite. Mal do seu tempo era para servir os sofredores. Mas o preço será altíssimo. Em 1413, seu filho João Evangelista, com apenas 9 anos, contrai a peste bubônica. Francisca cuida dele dia e noite, reza,
suplica, oferece sua própria vida em troca da dele. Mas Deus tem outros planos. O menino piora, a febre aumenta, as bulbas aparecem pelo corpo. É a morte certa. Todos sabem. Francisca sabe, mas não desiste. Continua orando, continua. Pouco antes de morrer, acontece algo extraordinário. O menino abre os olhos, olha para a mãe e sorriso de paz profunda, de alegria, de certeza, e diz palavras que ficaram gravadas para sempre no coração dela. Mãe, vejo os anjos que estão vindo para me levar para o céu. Eles são tão lindos, tão brilhantes. Mãe, eu vou me lembrar sempre da senhora. Francisca segura a mão do filho, vê sua alma partir. E mesmo na dor mais profunda que uma mãe pode sentir, mesmo com o coração despedaçado, ela não se revolta contra Deus. Ela aceita. Diz sim à vontade divina. Um ano depois, a tragédia se repete. A filha Inês também contrai a peste. Mesma doença, mesmo sofrimento, mesma aceitação heróica da mãe. Francisca perde 2 dos 3 filhos, em 2 anos, para a mesma doença terrível. Você consegue imaginar essa dor, esse sofrimento, e mesmo assim continuar santa, continuar servindo, continuar confiando em Deus? A maioria das pessoas, diante de uma perda dessas, se revoltaria, questionaria Deus, perderia a fé, se fecharia em amargura. Francisca fez o oposto, mergulhou mais fundo na oração, serviu ainda mais, amou ainda mais. E então, exatamente 1 ano após a morte de João Evangelista, acontece algo que mudaria sua vida para sempre. Francisca passa a noite inteira em oração no oratório de seu palácio, sozinha, chorando, rezando, suplicando consolação, pedindo para entender por que Deus levou seus filhos. Ao amanhecer, quando o sol começa a nascer, o oratório é invadido por uma luz brilhante, sobrenatural, cegante, mas não machuca os olhos. É uma luz que conforta, que aquece, que traz paz. E naquela luz ela vê seu filho. João Evangelista está ali, usando a mesma roupa que usava quando morreu. Mas está extraordinariamente belo, transfigurado, resplandecente, glorioso. Seu rosto irradia alegria pura, felicidade completa, e ao lado dele há outro ser, muito mais alto, muito mais belo, muito mais glorioso ainda. É um arcanjo do 2º coro da 1ª hierarquia. O menino fala, e suas palavras foram registradas textualmente por seu confessor, porque Francisca as repetiu exatamente como ouviu. Mãe, estou com os anjos do 2º coro da 1ª hierarquia. Meu companheiro que você vê ao meu lado é um arcanjo. Ele ocupa um posto acima do meu no céu. Deus o envia a você para ajudá-la, para protegê-la na sua peregrinação terrena. Ele não te deixará dia e noite, e assim você terá a satisfação de vê-lo sempre e se lembrar de mim. Francisca estende os braços para o filho. Quer abraçá-lo, quer tocá-lo, quer segurá-lo mais uma vez. Mas ele sorri docemente e continua falando. É a vontade de Deus que eu retorne ao céu agora, deixando este arcanjo que permanecerá com você para se lembrar de mim. Mãe, não se entristeça mais. Estou feliz, infinitamente feliz, e esperarei por você no céu. E desaparece. A luz some gradualmente. Francisca fica sozinha no oratório, mas não está realmente sozinha, porque ali, ao seu lado direito, está o arcanjo. E ela pode vê-lo claramente agora. Não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais que Deus acabou de abrir nela. E a partir daquele momento, por 24 anos, até sua morte, ela nunca mais ficou sem a companhia visível daquele arcanjo. 5ª revelação. A luz do arcanjo e o discernimento dos espíritos. Agora preste muita atenção, porque o que vem a seguir vai te mostrar algo sobre o mundo invisível que poucos católicos sabem. Este arcanjo que Deus enviou a Francisca não era apenas proteção, era também
revelação. Através dele, Deus abriu os olhos espirituais dela para ver realidades que normalmente estão escondidas dos mortais. O arcanjo irradiava uma luz tão intensa que Francisca podia ler à noite sem nenhuma outra iluminação. Podia andar pelo palácio no escuro completo como se fosse meio-dia. A luz que emanava especialmente de seus cabelos era suficiente para iluminar todo o ambiente. Mas não era apenas luz física, era luz espiritual, luz que revelava, luz que discernia, luz que mostrava a verdade escondida. Naquela luz, Francisca passou a ver coisas que os outros não viam, e o que ela viu vai te chocar. Ela via os pensamentos mais íntimos dos corações. Quando conversava com alguém, sabia exatamente o que aquela pessoa estava pensando. Conhecia suas intenções, suas motivações, suas lutas interiores, e isso a tornava uma conselheira espiritual extraordinária. Pessoas vinham até ela com problemas, e antes mesmo que terminassem de falar, ela já sabia a raiz da questão. Já entendia o que estava realmente acontecendo. Mas havia algo ainda mais impressionante. Ela discernia os espíritos. Sabia quando um pensamento vinha dela mesma, quando vinha do demônio. E aqui está o que é mais chocante. Ela via o demônio literalmente sentado sobre a cabeça de cada pessoa em estado de pecado mortal. Imagine a cena. Ela está na igreja durante a missa, olha para as pessoas ao redor e vê, sobre algumas delas, demônios horrendos, criaturas deformadas, repugnantes, aterrorizantes, sentados, dominando, controlando. Quando a pessoa estava em pecado venial, o demônio ficava ao lado dela, tentando, sussurrando, induzindo, mas não tinha domínio total. Mas quando havia pecado mortal não confessado, o demônio sentava-se literalmente sobre a cabeça da pessoa. E dali dominava seus pensamentos, influenciava suas decisões, direcionava suas ações. E aqui está algo que vai te fazer repensar completamente como você se prepara para comungar. Quando uma pessoa em pecado mortal se aproximava para comungar, Francisca via algo aterrorizante. O demônio aumentava de tamanho, ficava mais forte, mais poderoso. A comunhão, em vez de enfraquecer o poder do demônio sobre aquela alma, o fortalecia. É a inversão mais terrível possível. O sacramento que deveria trazer graça, vida, força, se torna condenação. Como diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Francisca via isso acontecendo literalmente. Via o demônio se alimentando da profanação, ganhando mais poder sobre aquela alma. Mas quando a pessoa se confessava com verdadeiro arrependimento, com contrição sincera, ela via algo completamente diferente. No momento da absolvição, o demônio era expulso violentamente. Ele saía da cabeça da pessoa como se fosse arrancado à força. Gritava, se contorcia, diminuía de tamanho e ficava ao lado da pessoa, não mais sobre ela. E a tentação não tinha mais o mesmo grau de energia. A pessoa sentia alívio imediato, paz, força renovada. Quantas vezes você foi se confessar e sentiu aquele alívio inexplicável depois? Aquela paz que não consegue descrever? Aquela sensação de recomeço? Não é apenas psicológico, é real, espiritual. Você acabou de expulsar um demônio que estava te dominando. Você acabou de recuperar sua liberdade espiritual. Sexta revelação. Os ataques físicos do demônio. Mas agora vem algo ainda mais chocante sobre o demônio. E você precisa prestar muita atenção nisso, porque vai mudar completamente seu entendimento sobre combate espiritual. Francisca não era apenas atacada espiritualmente. Ela sofria ataques físicos diretos do demônio, documentados, testemunhados por várias pessoas, registrados em detalhes por seu confessor.
Certa vez, ela e Vanosa voltavam da Basílica de São Pedro depois de horas de oração. Já era tarde da noite. As ruas de Roma eram perigosas. Decidiram tomar um atalho passando perto do rio Tibre. Chegaram à margem. Estavam com sede, inclinaram-se para beber água. De repente, sem aviso, Francisca sente uma força invisível empurrá-la violentamente. Ela cai no rio. A correnteza é forte, muito forte. Ela está sendo arrastada para o fundo. Vanosa vê a amiga se afogando. Sem hesitar, se lança na água para salvá-la. E também é arrastada pela correnteza. As duas vão morrer. A correnteza é impossível de vencer. Não há como nadar contra ela. A água gelada paralisa os músculos. O rio as leva cada vez mais longe da margem. Francisca, debaixo da água, não conseguindo respirar, grita mentalmente: Jesus, ajude-me! E no mesmo instante, milagrosamente, inexplicavelmente, as duas se veem de volta à margem. Completamente secas. Nem mesmo suas roupas estão molhadas. O que aconteceu? Seu confessor registra. O demônio tinha tentado matá-las fisicamente e o arcanjo as salvou milagrosamente. Mas os ataques não pararam aí. Seu confessor documentou meticulosamente 47 batalhas diretas contra o demônio ao longo de 7 anos. 47 vezes em que Francisca foi atacada fisicamente de formas diferentes. Ele aparecia em forma de serpente enorme, enrolando-se ao redor dela. Em forma de leão furioso, rugindo e tentando devorá-la. Em forma de cães raivosos, atacando. Em forma de touros bravos, investindo contra ela. Açoitava-a com nervos de animais, deixando marcas no corpo. Puxava seus cabelos com tanta força que arrancava mechas inteiras. Arrastava-a pelo quarto enquanto ela rezava. Jogava-a contra as paredes. Uma vez ele a colocou sobre uma tábua fina flutuando no ar. A tábua era tão frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Francisca ficou ali, suspensa no ar, por horas, sem poder descer, enquanto o demônio zombava dela. Seu marido Lourenço acordou com o barulho. Viu os movimentos dela, mas não entendia o que estava acontecendo. Via a esposa gesticulando no ar, falando sozinha, mas não via o demônio nem a tábua. Não via a batalha espiritual acontecendo bem na frente dele. Ficou ali parado, confuso, sem saber se deveria intervir ou não. Queria ajudar, mas não sabia como. A cena era aterrorizante e inexplicável ao mesmo tempo. Francisca, percebendo que o perigo aumentava, que a tábua começava a oscilar perigosamente, elevou a mente ao céu com toda a força de sua alma e suplicou: Jesus, ajude-me. Jesus, salve-me. E imediatamente, no exato momento em que pronunciou o santo nome pela segunda vez, o demônio fugiu gritando. A tábua desapareceu instantaneamente. Ela desceu suavemente ao chão, como se mãos invisíveis a amparassem. Lourenço correu até ela. Perguntou o que havia acontecido. Francisca explicou tudo. E ele, vendo a realidade da batalha espiritual que sua esposa enfrentava, cresceu ainda mais em reverência e admiração por ela. Outro ataque documentado aconteceu durante a oração noturna. Francisca estava sozinha no oratório, rezando profundamente. De repente, sentiu algo puxá-la pelos cabelos com violência brutal. Foi arrastada pelo chão do oratório até a parede oposta. O demônio, em forma de um homem grotesco e deformado, gritava insultos horrendos. Zombava de sua oração. Dizia que tudo era inútil, que ela nunca seria santa, que seus esforços eram ridículos. Francisca não respondeu aos insultos, não entrou em discussão com o demônio. Ela sabia que isso era exatamente o que ele queria. Em vez disso, continuou rezando. Pronunciou o nome de Jesus repetidamente, invocou Maria Santíssima, pediu proteção ao arcanjo. E o demônio, quanto mais ela rezava, mais se enfurecia, mas também ficava mais fraco, até que finalmente fugiu, vencido pela oração persistente dela. Estes ataques aconteciam principalmente à noite. Por quê?
porque é nas trevas o reino do demônio. É na escuridão que ele tem mais liberdade para atacar. Por isso, Francisca praticamente não dormia. Passava as noites em oração, em combate espiritual. E cada vitória sobre o demônio a fortalecia. Cada batalha vencida aumentava sua santidade. Cada ataque repelido era mais uma alma salva. Porque quando o demônio está ocupado atacando um santo, está deixando de tentar pecadores comuns. Por que Deus permitia esses ataques brutais? Porque uma santa, uma mãe de família dedicada, uma mulher que só fazia o bem, tinha que sofrer assim? A resposta é clara. Era um ensinamento para toda a humanidade. Uma advertência solene. O demônio existe. Ele é real. Ele ataca. Ele quer destruir as almas. E quanto mais santa a pessoa, quanto mais próxima de Deus, mais ele tenta destruí-la. Porque cada santo é uma vitória contra o inferno. Cada alma santa evangeliza outras, salva outras, arranca outras das garras do demônio. Por isso, ele ataca com tanta fúria aqueles que estão no caminho da santidade. Mas aqui está o que você precisa entender. Deus nunca permitia que o demônio excedesse além do que Francisca podia suportar. Sempre havia um limite. E sempre, Deus enviava ajuda no momento exato. O arcanjo estava sempre ali. Quando o ataque se tornava insuportável, bastava o arcanjo balançar a cabeça. A luz de seus cabelos se intensificava e o demônio fugia imediatamente, gritando, sofrendo. Francisca aprendeu algo poderoso. O nome de Jesus tem poder real. Não é apenas uma palavra, é uma arma espiritual concreta. Seu confessor registra: quando Francisca pronunciava o nome de Jesus durante um ataque demoníaco, ela via os demônios se prostrarem por terra forçosamente. Eles não queriam, mas eram obrigados. O nome de Jesus os dominava completamente, e quanto mais devotamente, mais santamente o nome era pronunciado, maior era o sofrimento dos demônios. Eles se contorciam, gritavam, sofriam tormentos indescritíveis. Você tem essa mesma arma, o nome de Jesus. Use-o quando sentir tentação forte, quando tiver medo, quando perceber opressão espiritual. Pronuncie o nome de Jesus com fé, com devoção, com reverência. Os demônios têm que obedecer, têm que se prostrar, têm que fugir. Sétima revelação: as visões do inferno e a hierarquia demoníaca. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir vai te mostrar algo sobre o inferno e o purgatório que poucos católicos sabem e que pode salvar sua alma. Francisca teve visões detalhadas do inferno. Não foram sonhos, não foram imaginações, foram visões místicas reais. Ela foi levada em espírito, guiada pelo arcanjo, e passou horas contemplando os horrores daquele lugar. Seu confessor documentou tudo meticulosamente em um tratado chamado Tratado do Inferno, preservado por quase 600 anos. O inferno está dividido em 3 partes: inferno superior, inferno médio e inferno inferior. E no fundo do inferno inferior está Lúcifer. Francisca o viu, acorrentado, com correntes de fogo que queimavam eternamente, mas nunca o destruíam. Na cabeça dele, uma coroa de chifres. Dos chifres saía fogo fétido. Seu rosto era inconcebivelmente horroroso, mas mesmo acorrentado, ele comandava tudo. Via todos os demônios, do inferno, da terra, do ar, e todos o viam também. Todos entendiam suas ordens perfeitamente. Todos obedeciam instantaneamente. Sob Lúcifer, havia 3 chefes principais. Asmodeu, que presidia os pecados da carne. Ele era um querubim antes de cair. Mamon, que presidia os pecados da avareza. Era um trono antes da queda, que presidia os pecados de idolatria, magia e espiritismo. E abaixo deles milhares de demônios menores, organizados em hierarquias que espelham perversamente as hierarquias angélicas. Cada demônio tem sua função específica.
Cada um tenta almas de maneiras diferentes, cada um especializado em determinados pecados. E aqui está algo que vai te chocar. Francisca aprendeu a reconhecer, pela própria natureza e intensidade da tentação, de que hierarquia vinha aquele demônio. Se a tentação era sutil, sorrateira, quase imperceptível, vinha de um demônio de hierarquia inferior. Se a tentação era violenta, opressora, angustiante, vinha de demônios superiores. Quando ela era tentada e resistia facilmente, era um demônio sozinho. Mas quando a tentação se intensificava muito, ela sabia que outros demônios haviam sido chamados para ajudar. Às vezes, até demônios dos coros superiores vinham tentar pessoalmente. Ela via isso claramente, discernia e adaptava sua resistência de acordo. Mas o que ela viu sobre as punições do inferno vai te fazer repensar completamente sua vida espiritual. No inferno inferior havia uma prisão especial. Ali estavam cristãos que negligenciaram a confissão durante a vida e foram privados dela na hora da morte. Mas havia também, e isso a fez chorar copiosamente, cristãos que comungaram repetidamente em estado de pecado mortal. Os demônios zombavam cruelmente dessas almas. Lembrai-vos das vezes que recebestes vosso Deus com a alma manchada. Lembrai-vos de quantas vezes o profanastes. Cada comunhão sacrílega dobrou vossos tormentos aqui. Cada hóstia recebida indignamente é uma eternidade a mais de sofrimento. O tormento deles era específico e horrível. Os demônios pegavam caldeirões com metal derretido, ouro e prata fundidos, e derramavam em suas bocas. A mesma boca que havia profanado o corpo de Cristo. Francisca viu essas almas gritarem eternamente, sem alívio, sem pausa, sem esperança, e viu algo ainda mais terrível. Viu que cada comunhão sacrílega não apenas não ajuda a alma, ela aumenta a condenação, agrava o pecado, multiplica o castigo. Aqui está o que 90% dos católicos não entendem. Pecado mortal não confessado significa que você está proibido de comungar. Não é sugestão, é lei divina, é proteção para sua própria alma. Você pode ter cometido um pecado mortal há semanas, há meses. Se não confessou, cada comunhão que recebe desde então é sacrílega, profana o corpo de Cristo, aumenta sua condenação, impureza não confessada, ódio guardado no coração, calúnia deliberada, roubo, mentira grave, falta de perdão mantida propositalmente, orgulho que se recusa a pedir perdão. Se você está em pecado mortal, e você sabe disso, porque a consciência não mente, nunca jamais comungue sem antes se confessar. Nunca. Francisca viu também outro erro fatal. Pessoas que confessam apenas pecados veniais, escondendo propositalmente pecados mortais por vergonha ou medo do que o padre vai pensar. Essas confissões são inválidas, completamente inválidas. A absolvição não tem efeito. O pecado mortal continua ali. E todas as comunhões depois daquela confissão inválida são sacrílegas. Deus te deu um remédio, a confissão. Use-o corretamente. Não tenha vergonha de confessar tudo. O padre já ouviu pior, muito pior. Ele não está ali para te julgar, mas para te absolver em nome de Cristo. Uma confissão sincera, completa, contrita, mesmo de pecados horríveis, apaga tudo instantaneamente. O demônio perde todo o poder. Você recupera o estado de graça. Pode comungar dignamente. Oitava revelação, o governo da casa como apostolado. Agora vem algo sobre governo da casa e relação matrimonial que vai revolucionar seu entendimento sobre santidade no lar. Quando a sogra de Francisca morreu,
O sogro a colocou como responsável por todo o palácio. Era uma tarefa enorme, administrar uma casa gigantesca, dezenas de empregados, cozinhas, despensas, orçamentos complexos, conflitos entre servos. Francisca poderia ter delegado tudo. Ela era nobre, rica, tinha servos para fazer o trabalho pesado. Mas não, ela assumiu pessoalmente. Por quê? Porque entendeu que governo da casa é apostolado, é evangelização, é obra de misericórdia. Ela organizou o trabalho de todos de modo que cada empregado tivesse tempo de cumprir seus deveres religiosos. Nenhum servo precisava trabalhar durante a missa dominical. Todos tinham tempo para confessar-se regularmente. Ela assistia os empregados em suas necessidades materiais. Se alguém precisava de roupa, providenciava. Se alguém estava doente, cuidava pessoalmente. Se alguém tinha problema familiar, aconselhava. Incentivava todos a levar uma vida verdadeiramente cristã. Não apenas como servos que faziam trabalho mecânico, mas como filhos de Deus, com dignidade e propósito eterno. Quando algum empregado adoecia gravemente, Francisca se fazia de enfermeira, mãe e irmã ao mesmo tempo. Cuidava dia e noite. E se a enfermidade trazia perigo de morte, ela mesma ia buscar um sacerdote a qualquer hora para que aquela alma não morresse sem sacramentos. Seu confessor registra: ela tratava os servos como trataria a Cristo. Via em cada um deles a imagem de Deus. Servia-os como serviria ao próprio Jesus. E aqui está o princípio revolucionário que você precisa aplicar na sua casa hoje. Não existe divisão entre vida espiritual e vida doméstica. Tudo é um. Tudo é santo quando feito por amor a Deus. Cozinhar pode ser oração se você oferece aquilo a Deus e cozinha com amor. Limpar pode ser penitência se você aceita aquela tarefa humilde como purificação. Organizar pode ser caridade se você faz aquilo pensando em servir sua família. Administrar pode ser justiça se você trata todos com equidade. Francisca provou isso na prática durante 40 anos. Ela não precisou abandonar a casa para ser santa. Ela santificou a casa de dentro. Cada cômodo se tornou lugar de encontro com Deus. Cada tarefa se tornou oferenda. Cada momento teve propósito eterno. E sobre a relação com o marido, há algo que você precisa entender. Lourenço não era um homem profundamente espiritual no início. Era bom, honrado, justo, mas era mundano. Gostava da vida social. Queria que Francisca se apresentasse como uma dama elegante da alta sociedade romana. Francisca nunca confrontou o marido diretamente. O repreendeu. Nunca o humilhou, dizendo que ele não era espiritual o suficiente. Ela o amou. Obedeceu em tudo que não era pecado. Honrou-o publicamente. Vestiu as roupas que ele pedia. Usou as joias que ele escolhia. Foi aos eventos que ele considerava importantes. Debaixo das roupas luxuosas, usava o cilício. Nas horas livres, orava intensamente. No secreto, vivia penitência rigorosa. E com o tempo, vendo os prodígios que Deus operava através dela, vendo sua paciência heróica, sua caridade incansável, sua santidade transparente, Lourenço foi sendo transformado. Ele começou a dar mais liberdade para o apostolado dela. Permitiu que fundasse uma associação religiosa. Apoiou financeiramente a caridade dela. E ele próprio começou a viver de forma mais piedosa. O milagre do trigo multiplicado foi o ponto de virada definitivo na conversão completa de Lourenço. Quando ele viu aqueles 40 sacos de trigo aparecerem milagrosamente no celeiro, que momentos antes estava completamente vazio, algo mudou profundamente dentro dele. Ele chamou os empregados, pediu que conferissem, contaram os sacos, pesaram o trigo. Eram exatamente 40 sacos, cada um com 100 quilos de trigo dourado, maduro, de qualidade excepcional. Lourenço perguntou aos servos se alguém havia trazido aquele trigo. Todos negaram.
Ninguém havia entrado no celeiro exceto Francisca e Vanozza momentos antes, e elas haviam saído com apenas alguns poucos quilos de grãos recolhidos da palha. Ele entendeu definitivamente naquele momento. Deus estava com Francisca de uma forma extraordinária. Tudo o que ela tocava era abençoado. Toda a caridade que ela fazia era multiplicada sobrenaturalmente por Deus. A partir daquele dia, Lourenço nunca mais limitou o apostolado dela. Deu-lhe total liberdade para distribuir alimentos aos pobres. Apoiou financeiramente todas as obras de caridade dela. E ele próprio começou a viver uma vida significativamente mais piedosa e dedicada às coisas espirituais. Um episódio semelhante aconteceu com vinho. Roma estava em carestia. Não havia vinho suficiente para todos. Francisca queria levar um pouco aos doentes que cuidava, pois o vinho era usado como remédio medicinal naquela época. Foi até a adega. Havia apenas um tonel com um resto de vinho no fundo. Ela recolheu aquela pequena quantidade em uma jarra. E no momento em que terminou, olhou para trás. O tonel estava completamente cheio, transbordando, de um vinho excelente, muito melhor que o original. Todos que provaram disseram que era o melhor vinho que já haviam experimentado. Estes milagres de multiplicação não eram para glorificar Francisca, eram para mostrar que Deus abençoa a caridade. Quando você dá aos pobres com generosidade, Deus multiplica. Quando você serve aos necessitados sem medir esforços, Deus providencia. Este é o poder da santidade no matrimônio. Não é sobre forçar o cônjuge a mudar. Não é sobre brigas espirituais. Não é sobre superioridade moral. É sobre amar, servir, orar e confiar que Deus fará a transformação no tempo certo. Quantas esposas católicas estão frustradas porque o marido não vai à missa, não reza, não é devoto, e ficam cobrando, reclamando, brigando? Aprenda com Francisca. Ame-o onde ele está. Sirva-o com dedicação. Ore por ele constantemente e confie em Deus. A transformação virá. Talvez não no seu tempo, mas virá. E maridos, o mesmo vale para vocês. Se sua esposa é indiferente às coisas espirituais, não force, não brigue, não imponha, ame, sirva, ore, seja exemplo vivo de Cristo, e Deus fará o resto. Nona revelação final. Santidade possível para todos. E agora chegamos à revelação final, a mais poderosa, a que pode mudar sua vida para sempre. Depois de anos nessa rotina intensa, depois de perder 2 filhos, depois de ver o marido partir para o exílio e voltar ferido, depois de cuidar de centenas de doentes durante a peste, Francisca finalmente tem uma oportunidade que sempre sonhou. Seu marido Lourenço morre em 1436. Aquele ferimento nas costas que nunca curou completamente acabou causando complicações fatais. Francisca está livre. Finalmente livre, pode realizar seu desejo de juventude, pode entrar no convento que ela mesma fundou anos antes. As Oblatas da Santíssima Virgem, um grupo de mulheres leigas que viviam em comunidade, mas não faziam votos solenes. Podiam ter propriedades, podiam sair quando necessário. Mas aqui está o que é extraordinário e que revela a profundidade de sua humildade. Francisca entra humildemente, muito humildemente. Prostra-se por terra na frente de todas as irmãs. Coloca uma corda ao pescoço como sinal de penitência. Com lágrimas nos olhos, suplica: recebam-me, por favor, na qualidade de pequena serva. Não mereço estar aqui. Deixem-me servir a todas. Francisca, a fundadora, a santa de visões extraordinárias, a mulher que via anjos, que combateu demônios, que operou milagres, pedindo para ser recebida como a menor de todas. As religiosas ficam chocadas. Como podem aceitar a mãe espiritual delas como serva? Como podem ter a santa que as fundou como a última?
Mas Francisca insiste e finalmente é recebida. Mas logo as irmãs a elegem superiora. Ela recusa. Diz que não merece, que não é capaz, que elas devem escolher outra, mas insistem, e por obediência ela aceita. E governa aquela pequena comunidade com a mesma dedicação, o mesmo amor, a mesma sabedoria que governou sua casa durante 40 anos. Mas ela só fica 3 anos no convento. Apenas 3 anos. Por quê? Seu filho João Batista, o único que sobreviveu, adoece gravemente. E Francisca, mesmo sendo superiora do convento, mesmo tendo finalmente realizado seu sonho de vida religiosa, não hesita nem um segundo. Sai do convento, volta para casa, cuida do filho doente. Porque ser mãe ainda era parte de sua vocação. O filho precisava dela. E ela atende. E lá, cuidando do filho dia e noite, esgotada de décadas de trabalho duro, ela própria adoece. Sente que vai morrer, sabe que é o fim. Despede-se de seu diretor espiritual. Agradece por 40 anos de orientação fiel. Despede-se de suas filhas espirituais. Dá conselhos finais. Abençoa a todas. E após agonizar por uma semana, tendo visões do céu que não pôde descrever porque eram inefáveis, falece em 9 de março de 1440. Tinha 56 anos, passou 40 anos casada, teve 3 filhos, perdeu 2, administrou uma casa enorme por décadas, cuidou de centenas de doentes, fundou uma congregação religiosa e alcançou uma santidade tão profunda que via anjos constantemente, discernia espíritos perfeitamente, teve visões detalhadas do céu, do purgatório e do inferno. Combateu o demônio face 47 vezes. Operou milagres documentados e testemunhados. Tudo isso sendo esposa, sendo mãe, sendo dona de casa. Ela não foi santa, apesar de ser esposa e mãe. Ela foi santa sendo esposa e mãe, santificando o ordinário, transformando cada tarefa doméstica em oração, fazendo de sua casa um convento invisível. E é por isso que o Papa Paulo V, ao canonizá-la em 1608, quase 200 anos depois de sua morte, disse solenemente: a proclamação da santidade de Francisca será de admirável proveito para classes muito diferentes de pessoas: as virgens, as mulheres casadas, as viúvas e as religiosas. Ela é a mais romana de todas as santas. Romana porque viveu em Roma, mas romana também porque viveu no mundo, no cotidiano, no ordinário, e transformou tudo isso em santidade heróica. Agora, deixe-me fazer a você a pergunta mais importante deste vídeo, a pergunta que pode mudar sua eternidade. Qual é sua desculpa? Você diz que não tem tempo para a oração porque tem filhos pequenos? Francisca tinha 3 e ainda cuidava de dezenas de doentes. Você diz que não consegue ser santo porque precisa trabalhar muito? Francisca administrava um palácio inteiro com dezenas de empregados. Você diz que seu cônjuge não entende sua fé e isso te impede? O marido de Francisca, inicialmente, também não entendia e queria que ela vivesse como uma dama mundana. Você diz que sua casa é pequena demais, sua vida é comum demais, seus problemas são grandes demais? Francisca provou que nada disso importa, absolutamente nada. Santidade não depende de ter condições perfeitas. Santidade não precisa de convento. Santidade não exige vida extraordinária. Santidade é possível exatamente onde você está, fazendo exatamente o que Deus colocou em suas mãos, com os recursos que você tem, com a família que você tem, com os problemas que você tem. Mas tem um preço, e você precisa estar disposto a pagar. Primeiro, obediência radical à vontade de Deus. Francisca queria ser freira. Deus disse não. Ela obedeceu sem rebelião, sem ressentimento, confiando que Deus sabia o que fazia. Você precisa aceitar seu estado de vida como vindo de Deus. Parar de sonhar com uma vida diferente e santificar a vida que você tem. Segundo, dedicação total ao que está em suas mãos.
Francisca não fez as coisas pela metade. Quando era esposa dedicada. Quando era mãe, foi mãe presente. Quando era dona de casa, foi administradora competente. Faça bem feito o que Deus colocou na sua frente, com excelência, com amor, com propósito eterno. Terceiro, vida de oração constante integrada no cotidiano. Francisca encontrava tempo para a oração formal, mas também transformava as tarefas em oração, oferecia cada ação a Deus, trabalhava em sua presença. Você pode fazer isso. Enquanto cozinha, reze. Enquanto trabalha, ofereça. Enquanto dirige, contemple. Quarto, caridade heróica sem medida. Francisca dava, doava, servia. Mesmo quando estava sofrendo, servia. Mesmo quando havia perdido tudo, doava. Mesmo quando estava exausta, cuidava dos outros. A caridade precisa ser o centro de tudo. Não apenas dar dinheiro, mas servir concretamente. Tempo. Atenção. Presença. Quinto, aceitação das provações como vindo de Deus. Francisca perdeu 2 filhos. Foi atacada pelo demônio. Viu a família ser destruída financeiramente. Viveu em meio à guerra e peste. E nunca se revoltou. Nunca questionou Deus com amargura. Aceitou tudo como parte do plano divino para sua santificação. Este é o caminho. Este é o preço. Mas é um preço que vale infinitamente a pena, porque o que você ganha é infinitamente maior do que o que você dá. Santidade real, concreta, nesta vida. Paz profunda mesmo em meio ao sofrimento, alegria verdadeira mesmo nas provações, propósito eterno em cada ação ordinária. E no final, a recompensa eterna no céu. Se você está cansado de uma vida espiritual morna, medíocre, sem fruto, se você sente que há mais, que Deus te chamou para algo maior, se você quer santidade real, não apenas teoria, Francisca te mostra o caminho concreto. Comece hoje, agora mesmo. Não espere condições perfeitas. Não espere ter mais tempo. Não espere que sua vida fique menos complicada. Pegue a tarefa mais simples que você tem pela frente agora. Pode ser lavar louça, pode ser fazer almoço, pode ser responder e-mails, pode ser cuidar do bebê, pode ser trabalhar em um relatório, e ofereça isso a Deus, conscientemente, intencionalmente, com desejo genuíno de santidade. Diga mentalmente: Senhor, eu ofereço esta tarefa a Ti, que seja feita por amor, que tenha valor eterno, que me santifique. Faça isso consistentemente. Todo dia, toda tarefa, por uma semana. Veja o que acontece. Você vai começar a perceber mudanças. Interiores primeiro, paz maior, menos ansiedade, mais propósito. E reze a Santa Francisca Romana. Peça a intercessão dela. Peça que ela te ensine, que te mostre como ser santo no ordinário, que interceda por você diante de Deus. Ela conhece suas lutas. Ela viveu o que você vive. Ela sabe como é difícil conciliar vida espiritual com vida familiar. Ela pode te ajudar. Pause este vídeo agora e faça uma oração sincera. Pode ser assim: Santa Francisca Romana, você que foi santa sendo esposa, sendo mãe, sendo dona de casa, ensina-me a ser santo no ordinário. Intercede por mim diante de Deus. Ajuda-me a transformar cada tarefa simples em oração, cada momento comum em oferenda. Mostra-me o caminho da santidade possível. Amém. Se este vídeo te tocou profundamente, se algo mudou em você assistindo até aqui, deixe seu like agora. E não é apenas um botão, é muito mais que isso. É você dizendo perante Deus e esta comunidade: sim, eu quero esse tipo de santidade. Sim, eu acredito que é possível. Sim, eu vou começar hoje. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui você vai encontrar mais histórias reais de santos que viveram santidade radical no meio do mundo comum. Santos que provaram que santidade não é privilégio de poucos, mas chamado de todos. E nos comentários, conte sua história. Compartilhe sua luta.
Como você está buscando santidade na sua vida ordinária? Quais são seus desafios específicos? O que mais te impede? Compartilhe. Esta é uma comunidade de pessoas que buscam o mesmo que você. Você não está sozinho nesta jornada. Francisca disse algo profundo ao seu confessor que resume tudo. Os sacrifícios impostos pelas tarefas cotidianas fazem parte da purificação necessária nesta vida e têm prioridade sobre as mortificações particulares. Você não precisa de um convento. Você não precisa abandonar tudo. Você não precisa de uma vida extraordinária. Você precisa santificar o que Deus já colocou em suas mãos, as tarefas que já estão na sua frente, as pessoas que já estão na sua vida, os problemas que já são seus. Confesse-se regularmente, comungue dignamente sempre em estado de graça, reze diariamente com constância, ame sua família heroicamente, faça bem seu trabalho. Sirva aos pobres generosamente, aceite as provações com fé, e Deus fará o resto. Ele te santificará, transformará você, usará você para transformar outros. Como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Você não está sozinho nesta jornada de santificação. Deus opera em você. O Espírito Santo te guia, seu anjo da guarda te protege. Maria intercede por você. Os santos te acompanham. Hoje, antes de dormir, faça uma ação concreta. Escolha uma tarefa que você normalmente faz com irritação ou preguiça. Pode ser lavar louça, pode ser arrumar a cama, pode ser fazer relatórios no trabalho. E amanhã, faça aquela tarefa de forma completamente diferente, com atenção total, com amor, com intenção de oferecê-la a Deus. Transforme aquilo em oração viva. Veja a diferença que isso faz. E reze especificamente por alguém da sua família que precisa de conversão. Pode ser seu cônjuge, pode ser um filho, pode ser um pai ou mãe. Ofereça suas tarefas ordinárias pela conversão daquela pessoa específica. Francisca fez isso por seu marido durante anos. Não brigou, não reclamou, não forçou. Apenas amou, serviu e orou persistentemente. E ele se converteu, transformou-se completamente. Você pode fazer o mesmo. A oração constante, unida ao exemplo vivo de santidade, é a ferramenta mais poderosa de evangelização que existe. Mais poderosa que 1000 palavras. Mais eficaz que 1000 argumentos teológicos. Nos comentários escreva agora: Santa Francisca Romana, ensina-me a santidade do ordinário. Ou escreva o nome da pessoa por quem você vai rezar e ofertar suas tarefas diárias. Compartilhe isso. Fortaleça esta comunidade de oração mútua. Quando você escreve o nome de alguém nos comentários, você está fazendo um compromisso público. Está dizendo para Deus, para os anjos, para esta comunidade: eu vou rezar por esta pessoa. Vou oferecer minha vida ordinária pela conversão dela. Isso tem um poder espiritual enorme. Se este conteúdo transformou algo profundo em você, se você sentiu um toque genuíno de Deus enquanto assistia, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa urgentemente ouvir esta mensagem. Se este conteúdo transformou algo e você sentiu um toque de Deus, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Pode ser sua esposa que se sente culpada por não ter tempo de rezar como gostaria. Pode ser seu marido que acha que nunca será santo. Pode ser aquela amiga desencorajada na vida espiritual. Compartilhe. Santa Francisca Romana, a mais romana de todas as santas, intercede por nós. Ensina-nos a ser santos onde Deus nos colocou. Mostra-nos que santidade não é extraordinária, mas ordinária feita extraordinariamente bem. Amém. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, você não precisa ser extraordinário para ser santo. Você só precisa fazer extraordinariamente bem o que é ordinário.
Deus te abençoe.